Ontem nós tivemos aqui a votação em segundo turno da PEC, que aprovamos, definindo cotas para que as mulheres possam participar mais ativamente da vida política do nosso país. Juntamente com a maioria dos nossos colegas de plenário, que são sensíveis às mudanças dos tempos atuais, aprovamos a PEC 98 de 2015, que reserva a cada gênero, masculino e feminino, um percentual mínimo de cadeiras nas representações legislativas em todos os níveis federativos. A proposta, que aprovamos com 53 dos votos, apenas 4 contrários, garante a cada gênero um percentual mínimo de representação nos 3 próximas legislaturas, sendo 10% das cadeiras já na próxima legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira legislatura. Acatando a proposta da Comissão da Reforma Política, o texto aprovado também altera o ato das disposições constitucionais transitórias, de forma a assegurar que, no caso de o percentual mínimo não ser atingido por um determinado gênero, as vagas necessárias serão preenchidas pelos candidatos desse gênero com maior votação nominal individual entre os partidos que atingem o quociente eleitoral. O conjunto da obra, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista. Mas não é bem o que nós queríamos. Esta proposta, que é fruto de muitas discussões travadas por nós desde o ano passado, aqui no Senado, representa um passo importante na conquista de mais espaços para ampliar a presença da população feminina na política brasileira. Porém, não expressa a realidade da nossa representação na sociedade. Somos mais da metade da população brasileira e também a maioria no eleitorado do país. No entanto, nossa participação no legislativo é extremamente reduzida. Aqui no Senado, um total de 81 senadores, a bancada feminina é composta por apenas 13 senadoras. Já na Câmara dos Deputados, somos apenas 51 deputadas entre 513 parlamentares. Uma subrepresentação gritante. Fato é que, como partícipe desse processo, reconheço que a proposta aprovada aqui constituiu-se, portanto, um avanço, pois busca abranger a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, as câmaras legislativas do Distrito Federal e as câmaras municipais de todo o país. Porém, de modo geral, avalio que, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados, os debates e as votações pontuais da reforma política que avançam não têm sido a expressão do que almeja e quer a maioria da população brasileira. Isso se configura em um divórcio da população com seus representantes na esfera parlamentar, um fenômeno nada democrático que vem ocorrendo no processo da reforma política, em que temas importantes, como financiamento de campanhas, não são considerados dignos de atender o sentimento da sociedade. Felizmente, aprovamos aqui o financiamento, a proibição do financiamento privado de campanha. Nós temos aí visto escândalos inúmeros que têm sido tido como principal causa o financiamento privado das campanhas eleitorais. No tocante às propostas apresentadas por nós, mulheres, nas duas casas que formam nosso parlamento, apresentei e defendi várias propostas voltadas para a reforma política, todas elas visando ampliar a participação das mulheres na política. Apresentei, por exemplo, aqui o projeto de lei para estabelecer que cada partido não apenas dedique às mulheres proporção mínima de vagas em suas listas de candidatos, mas também reserve a elas igual proporção do espaço de rádio e televisão a que tem direito. Da mesma forma, os recursos do fundo partidário deverão levar em conta os estímulos à participação feminina. É necessário garantir às mulheres condições reais para que participem em posição de igualdade no processo político. Com esses objetivos, os partidos seriam obrigados a criar e manter programas de promoção, difusão da participação das mulheres na política. Serão ainda obrigados a destinar a esses programas o mínimo 10% do volume total dos recursos do fundo partidário que eles sejam destinados. Também atenta à distribuição do tempo de propaganda política, o horário obrigatório da rádio e televisão entre os dois gêneros. Apresentei proposta com percentual que visa garantir a melhor aparição das candidaturas femininas. Como eu, outros parlamentares
outros parlamentares, assim como a nossa Procuradora-Geral aqui do Senado, Procuradoria da Mulher, senadora Vanessa Graziotin. Apresentamos propostas voltadas a assegurar mais mulheres fazendo parte do mundo da política. Sinceramente, senhores senadores, não podemos mais pensar diferente disso. Não é de hoje que lutamos para mudar este placar. 20 anos atrás, garantimos a fixação de um patamar mínimo de 30% para as candidaturas de mulheres nas chapas de partidos e coligações em eleições proporcionais. A partir daí, houve sim uma ampliação da presença feminina, mas nada significante. Empreendemos então a reforma nacional, a campanha nacional. Mais mulheres na política, a reforma que o Brasil precisa. A meta central, traçada naquela época, seria garantir que 30% das vagas para os legislativos sejam destinadas às mulheres. A adoção da cota não constitui o ideal. Preferivelmente seria que, como em todos os países, as mulheres, como em tantos países, as mulheres já ocupassem maior número de cadeiras no parlamento. Em muitos países, especialmente nas democracias mais desenvolvidas, a presença feminina já chega quase à paridade. Isso não aconteceu por acaso. A maior coincidência política traduzida em ações pelas próprias instituições. Os partidos políticos adotam medidas nesse sentido, ao estabelecer listas pré-ordenadas com forte presença feminina e alternância de gênero. Aqui, ao contrário, em nosso país, o que temos é o Brasil numa posição entre 190 países, na 66ª posição no ranking de representação de mulheres, conforme a União Interparlamentar. Estamos atrás, não apenas Presidenta. Estamos atrás não apenas de democracias históricas, como a Suécia e os Estados Unidos, mas até de nações com experiências mais recentes, como o Afeganistão. A emenda constitucional que aprovamos ontem cria um período para que as mulheres se fortaleçam como lideranças, estabeleçam candidaturas, familiarizem-se ainda mais com o sistema político eleitoral. Concedo a parte ao senador. Muito obrigada, então, senadora Vanessa Graziotin, para concluir o nosso raciocínio aqui. Quero parabenizá-la. Como Procuradora da Mulher, Vossa Excelência fez uma grande articulação entre deputadas e senadoras, numa discussão intensa, também na comissão que discute a violência contra a mulher. Em todas as instâncias de discussão, nós estamos juntas, procurando evoluir na legislação para permitir que mais mulheres possam estar presentes na política em nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.